O reinado de Joás. Lições bíblicas, terceiro trimestre de 2021, adultos CPAD. No vídeo de hoje, a narração da lição do dia 29 de agosto de 2021. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Introdução. Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebeu orientação e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselheiros que fizeram Judá retornar para a idolatria. Texto áureo. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, versículos 3 e 4. Verdade prática. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Leitura diária. Segunda-feira, Provérbios 16, do 20 ao 22. Quem confia no Senhor e aceita sua palavra encontra vida. Terça-feira, Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado é aquele que não ouve maus conselhos. Quarta-feira, 1 de Timóteo 6 e 11. O Senhor nos orienta a nos mantermos firmes na fé e na justiça. Quinta-feira, Provérbios 13, versículo 13. Há esperança para os que ouvem e obedecem aos sábios conselhos da palavra. Sexta-feira, Romanos 15, versículo 4. A Bíblia é a base para se manter a constância e a esperança. Sábado, 2 de Coríntios 13, versículo 11. A unidade contribui para o amor e a paz. Leitura bíblica em classe, 2 Reis, capítulo 11, versículos do 1 ao 3. 2 Reis 12, versículos do 1 ao 5, 17 ao 21. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Não somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa, o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá,
Tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acazia e seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei. E os mandou a Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacar, filho de Sibeate, e Josadab, filho de Somer, seus servos, o feriram, e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Os sugeridos da harpa cristã, números 180, 238 e 422. Objetivo geral: afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Abaixo, os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo 1 refere-se ao tópico 1 com seus respectivos subtópicos. 1. Apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. 2. Assinalar a restauração do templo. 3. Caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Capítulo 1. O livramento de Joás. As tramas reais. Tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder envolvendo interesses políticos e econômicos. A Casa Real de Judá havia se aparentado com a Casa Real de Israel através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, segundo Reis 9:24, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar, segundo de Crônicas 22:12b. A coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos, segundo de Crônicas 22:10. Apenas Joás, filho de Acazia, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada. Ela ficou durante 6 anos, segundo de Reis 11:2 e 3. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. As estratégias bem-sucedidas. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e, no dia planejado por eles, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei, segundo Crônicas 23:11. Joiada, naturalmente, passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar por ainda ser criança, segundo de Reis 12:2. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer a aliança com Deus, segundo de Crônicas 23:16 e 17. Capítulo 2. O reinado de Joás e a reparação do templo. A arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava, segundo Reis 12:2. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor e por isso ele estava em condições precárias. Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo, segundo Reis 12:4 e 5. A fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reis administravam dinheiro, segundo de Reis 12:15. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Fidelidade, um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens.
Provérbios 3, 3 e 4. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem pratica. Capítulo 3. A conspiração contra Joás. O declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão, segundo de Crônicas 24 e 17. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor, passou a adorar ídolos e a confiar em suas próprias forças. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda de sua confiança em Deus e mais tarde na conspiração de assassinato contra ele. Conspiração e morte no reino. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio que pelejou contra ele. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o matam em sua cama. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Conheça mais. Sob a influência direta de Joiada, Joás foi um rei piedoso e humilde, muito aplicado às coisas pertencentes a Deus. Cedo em sua vida, olhou para o estado do templo de Deus arruinado durante o ímpio reinado de Atalia e providenciou com todo o ardor de sua juventude piedosa os reparos que deveriam ser feitos na casa do Senhor. O interesse que demonstrava nesse serviço e o modo como o executou demonstram o quanto ele se inclinava para Deus sob a liderança de Joiada. Para saber mais, leia Coleção Lições Bíblicas, volume 5, Rio de Janeiro, CPAD 2011, página 432. Subsídio didático pedagógico. Um elemento importante para se conseguir e conservar a atenção é o envolvimento pessoal dos alunos. Qualquer tempo gasto sem que o aluno esteja profundamente envolvido na lição é tempo perdido. O que fazer para se obter esse interesse? Primeiro, precisamos conhecer bem as necessidades básicas de cada aluno e os problemas que aparecem em cada área da vida deles. O que os motiva? De que gostam? Nós, professores, não temos obrigação de criar a atenção, mas de captá-la, de tornar cativante até mesmo a situação mais desinteressante. Temos que fazer o aluno envolver-se na lição. Subsídio bibliológico. A religião de Baal, introduzida por Atalia, havia ocasionado uma séria negligência em relação aos serviços e à adoração no templo. A rainha, de fato, era responsável por uma considerável destruição do ambiente sagrado e de seus objetos, e pelo confisco de ofertas destinadas a Deus, que ela reverteu para a causa de Baal, segundo Crônicas 24 e 7. Joás confia aos sacerdotes a tarefa de reparar o templo. Os recursos destinados aos sacerdotes e à manutenção do templo normalmente provinha de 3 origens: a do dinheiro daquele que passa, isto é, o dinheiro da análise do censo, o dinheiro de cada uma das pessoas, o dinheiro da alma ou da redenção, e o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente, as ofertas espontâneas. Os sacerdotes deveriam utilizar esse recurso para reparar o templo. O fato de terem deixado de fazer esses reparos quando Joás já tinha chegado aos 23 anos não indica necessariamente que houve uma apropriação indébita. Parece antes que os proventos esperados através das fontes naturais não eram tão elevados quanto ao necessário e que os sacerdotes talvez não tivessem sido cuidadosos a respeito da apropriação do dinheiro para seu uso pessoal, como deveriam ser. Conhecidos significa eleitores ou apoiadores. Subsídio histórico.
As razões da conspiração contra Joás não foram explicadas nos livros dos reis. Podemos supor, com base em 2 Crônicas 24, do 15 ao 22, que ele havia contrariado os interesses da religião quando se voltou para o culto a Baal depois da morte do sumo sacerdote. Ao ser condenado devido a esse ato por Zacarias, filho de Joiada, ordenou que este fosse apedrejado. A expressão Casa de Milo possivelmente seja uma referência a uma estrutura construída sobre uma plataforma de terra batida, provavelmente localizada na região noroeste da cidade de Davi. O local chamado Sila não pode ser identificado. Talvez esta seja uma referência a um bairro da cidade. Comentário bíblico, Josué Aister, Rio de Janeiro, CPAD 2005, página 359. Conclusão. Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início de seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Para refletir. A respeito de o reinado de Joás, responda: por quanto tempo Joás ficou escondido? Por 6 anos. Quem aconselhava Joás no início do seu reinado? O sacerdote Joiada. O que a fidelidade ao Senhor produz? A fidelidade a Deus enobrece a alma e traz respeito para quem a pratica. Como se comportou Joás após a morte do sacerdote Joiada? Após a morte de Joiada, Joás não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor, passou a adorar ídolos e a confiar em suas próprias forças. Qual foi a consequência da desobediência de Joás? Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Interagindo com o professor. Enquanto Joás seguiu os passos do sumo sacerdote Joiada, fez o que era reto diante do Senhor. Eliminou o balaísmo, renovou a aliança e restaurou o culto de Yahvé, reparou o templo, etc. Todavia, depois da morte do homem de Deus, Joás se deixou seduzir pelos príncipes do povo e mergulhou na impiedade, injustiça e idolatria. O castigo divino foi implacável. Seu reino foi invadido pela Síria, seus próprios servos voltaram-se contra ele e o mataram. Converse com seus alunos sobre o perigo de não se ter um caráter firme e depender da boa ou má influência dos outros. Consulte a revista Ensinador Cristão, CPAD, número 86, página 40. Lá você encontrará mais subsídios para enriquecer a lição. São artigos que buscam expandir certos assuntos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.